Hoje vamos falar sobre o maior investidor de todos os tempos e o maior do mundo de hoje. Ele é conhecido como Warren Buffett e tem as lições mais valiosíssimas para a gente aprender com ele, porque ele fez a fortuna investindo em ações majoritariamente. Hoje vou contar um pouquinho mais sobre ele, quais ações ele mantém na carteira, os 4 ensinamentos dele para 2023 e quais as melhores ações para 2023. Então você é louco se você não ficar comigo até o final do vídeo, você é doido, mais doido ainda se você não der like, não se inscrever e não ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Muito prazer, para quem não me conhece, me chamo Matias, sou especialista em investimentos pela Ambima e o meu intuito aqui é trazer conteúdos para te munir de conhecimento e te ajudar a prosperar financeiramente, tá? Eu comecei a investir com meus 16, 17 anos, comecei a investir aprendendo sozinho, ao longo do tempo fui aprendendo, investindo, estudando, tirando certificações, também passei pela XP Investimentos, pelo Itaú BBA, que me deram grandes conhecimentos, grande confiança, né, para vir falar aqui também. Então chega de enrolação, Gui, roda essa vinheta. Então esse aí que é o perfil do nosso querido Warren Buffett, senhores. Esse aí é o perfil de LinkedIn dele. Warren Edward Buffett, nascimento em 1930, Omaha, Nebraska, Estados Unidos, tem 3 filhos estadunidenses, administração pela Universidade de Nebraska, Chairman e CEO da Berkshire Hathaway e seu patrimônio estimado em 103,4 bilhões, tá? Warren Buffett, senhores, ele pratica a estratégia de buy and hold no universo de renda variável, que é simplesmente você comprar uma ação e manter ela no seu portfólio. A real é que ele compra empresas pensando em não vender elas. Então é basicamente isso. O Buffett começou a investir desde pequeno. Hoje ele acumula aí com mais de 60 anos investindo, né, de experiência. Quando ele era pequeno, em sua cidade natal, ele foi apelidado de Oráculo de Omaha. Omaha. Fazendo jus hoje a seus mais de 100 bilhões de dólares investidos na bolsa, tá? No meio do caminho de investidas em empresas americanas, ele comprou a holding que eu falei aqui, que é a Berkshire Hathaway, que é sua holding de investimentos hoje, e ela também tem capital aberto na bolsa, tá? E no acúmulo de mais de 30 anos, saltou 5.700% de alta. Então as empresas ao mais longo anos é Walt Disney Company, Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, Kraft Foods, Walmart, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Apple. Então essas empresas foram suas maiores investidas e muito conhecidas também mundialmente. Dessa lista aí hoje eu invisto na Disney bastante. Não, bastante, né? A gente tá falando do cara de 100 milhões. Eu invisto hoje na Disney e na Apple, são as minhas majoritárias. Para quem me acompanha o quadro dos 10 aos 100 mil, eu vou mostrar lá também. Então, se você tá aqui agora, sabe que eu tô com uma carteira pública mostrando para vocês como é possível chegar aos 100 mil ali. Pequenos aportes constantes, fazendo boas escolhas, entendendo o que tá fazendo, enfim. E só para vocês terem uma ideia, tá? O Warren Buffett, ele fez um marco histórico de rentabilidade na carteira próxima de 20% anualmente. O que significa que $1 na mão dele em 1950 viraram 143.476 dólares, eu ia falar reais, em 1993. Bicho, é coisa, viu? Depois eu vou comparar com a minha carteira pública para ver como é que eu tô indo em comparação ao maior investidor do mundo. Falando um pouco mais sobre o patrimônio dele, gente, eu vou colocar aqui na tela, coloquei aqui na tela para vocês a evolução do patrimônio, tá? Então a gente consegue ver aqui que o tempo foi o fator exponencial para ele conquistar números exorbitantes na vida, tá? E agora as maiores empresas hoje em seu portfólio, tá? Ele mantém a Apple em primeiro com mais de 40% e em segundo com muito menos, né? O Bank of America, tá? E sabe o que é engraçado? Diferente de muitos, inclusive eu tenho um pouco dessa mentalidade também, ele é contra a diversificação de investimento, tá? Não é que eu sou contra isso, mas acho que isso depende muito do quão expert, o quão você vive isso, né? Então, se é uma pessoa que não vive muito o mercado financeiro, não tá sempre ali, ele é um médico, por exemplo, ou arquiteto, só quer ver de vez em quando, cara, mitigar risco é diversificação, tá? Mas enfim, a diversificação para ele, abre aspas, a diversificação é proteção contra a ignorância. Mas também se engana quem pensa que ele só acerta em suas previsões, porque agora eu vou te mostrar as empresas que ele mais perdeu dinheiro e também se desfez dela.
Agora chega de enrolação, vamos para as 4 principais lições de Buffett para 2023. Começando com uma que eu falei aqui já, que é o foco no longo prazo, tá? Então, ele fala, foco no longo prazo. A vida e a carteira de investimento dele mostram que ele não investe para o curto prazo, ele não investe para ganhos rápidos, tá? O caminho mais seguro para a criação de riqueza, tá? Segundo ele, isso envolve crescimento de décadas, ao longo de décadas, tá? Então, sabendo disso, você nunca vai presumir que uma ação investida por Warren Buffett vai estourar rapidamente. Então, tenha paciência e olhe além das crises temporárias, tá? Como a atual que nós estamos passando, como a atual que os Estados Unidos está passando. E assim, eu faço parte da geração Z e eu me considero parcialmente, tá? Impaciente com algumas coisas, tá? Inclusive quando eu ganho capital na bolsa muito rápido, tá? A segunda lição dele para 2023 é invista no que você conhece. Cara, eu já falei isso em outros vídeos, se você me acompanha aqui eu falo isso diretamente também. Eu não tô querendo comparar ele, mas é uma coisa que parece ser óbvia, mas não é. E eu digo isso que é zero óbvio porque eu sei que para muitos aí que escutam o conselho do tio, do amigo, do primo, de não sei quem, né? Mas ele basicamente diz que se você não entende o modelo de negócios de uma empresa, você não deveria investir nela, tá? Então, como acionista, você deve entender como é que a empresa ganha dinheiro, né? Quais que são suas vantagens competitivas, suas competitividades duradouras e as suas principais ameaças potenciais, né? E essas vantagens, né? Sem esse insight, é mais difícil você identificar mudanças, né, nas perspectivas de longo prazo de uma certa empresa, tá? E, obviamente, o resultado disso, né, é você perder oportunidades de aumentar a sua posição numa empresa boa que você acredita que você conheça, tá? Acho que o maior caso de empresa hoje que todo mundo usa é Netflix. Ou também, por outro lado, pior, né? Você pode manter o investimento por mais tempo do que deveria, né? Então, isso também é um outro ponto. Terceiro ponto, agir no mercado em baixa. Buffett gosta de um bom negócio, tá? Então, na opinião dele, ele sempre diz que um preço de ação temporariamente baixo oferece uma vantagem inicial na valorização de longo prazo, tá? Só para deixar claro aqui, longo prazo, isso tem estudos, não só sou eu que falo e que eu vejo, que eu assessorei muito mais de 500 pessoas ao longo da minha jornada profissional, tanto na XP como no Itaú. De brasileiro, longo prazo é até a primeira dor de barriga, tá? Longo prazo que ele fala, gente, é 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Então, só pra gente estar na mesma página aqui. Mas, obviamente, isso não significa que você deve comprar ações baratas, tá? Então, ele fala que você tem que procurar por valor. Você pode encontrar valor em boas empresas a preços eficientes, claramente. E, por último, mas não menos importante, quarto ponto. Negocie contra a corrente, tá? Buffett gosta de comprar quando outros investidores estão vendendo e vender quando outros investidores estão comprando, tá? Negociar contra a corrente é uma das melhores maneiras de aumentar os lucros de investimento de longo prazo, que é o que ele diz. Então, muitos investidores não seguem essa prática porque ele diz que é simplesmente assustador. E é assustador. Pode parecer errado comprar ações quando o mercado está em queda livre, tá? Da mesma maneira, de outra ótica, né? Vender em um mercado em ascensão tira você do jogo no momento o mais emocionante, tá? Mas ele diz que você precisa deixar essas emoções de lado, que você verá que a matemática funciona. Ir contra a corrente naturalmente ajuda a comprar na baixa e vender na alta. E é assim que você obtém lucro nesse mercado. Então, basicamente, você precisa lembrar dessas regras do Warren Buffett para você investir, para você pesquisar sobre as suas ações e ações que apoiarão suas metas de investimento ao longo dos anos. E esse último ponto dele é um ponto bem complicado, porque isso mexe com a nossa inteligência emocional. Quando a gente está na fase de construção de patrimônio e a gente decide investir numa empresa, mesmo que a gente conheça bastante, enfim, e você vê seu patrimônio derreter 20, 30, 40%, cara, não é fácil, entendeu? É um negócio que você tem que segurar suas rédeas, porque quando você vê, normalmente o pensamento é, puta, vai cair mais. Então melhor eu tirar agora para não perder mais, entendeu? Normalmente é nesses momentos que você realiza a sua perda, porque realmente você não perdeu, só tá valendo menos. Você só perdeu se você realiza. É mais ou menos essa ótica que eu enxergo, que eu sempre enxerguei. Obviamente é fácil falar aqui, mas quando eu passo por essas eu também fico... Caralho, fodeu. Será que vai cair mais? Será que eu vou perder 50%? Perda de 50%, você tem que ganhar 100% para recuperar o que você teve. Então é um jogo aí
somatória complicada, tá? É muito importante não a gente ter esse controle, além de ter esse controle, a gente saber que a gente vai possivelmente ter que ter esse controle. Acho que esse é o maior ponto aqui. E para finalizar, as principais escolhas de ações da holding dele, Berkshire Hathaway, tá? Vem em primeiro empresa do nosso querido Jeff Bezos e em segundo a fortíssima Apple, tá? São duas principais empresas que eles têm aqui, que estão visando para 2023. E em terceiro, o gigantesco BofA, ou conhecido também como Bank of America, tá? Mas estou deixando aí na tela para vocês as outras 12 ações. Eu quero saber de vocês, através dos comentários, se você já investe em alguma, ou melhor, né? Aliás, você já começou a investir no exterior ou ainda não? Você tem alguma dúvida? Se você tiver, me manda aqui nos comentários ou manda um alô lá no Insta, que eu vou te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.